Todos nós já lidamos algumas vezes na vida com pessoas mais apegadas, mais distantes, pessoas carentes que quando se aproximam de nós com amizade ou com um relacionamento precisam muito de nossa atenção, e outras pessoas que quando se aproximam de nós depois se distanciam ou não gostam de muita presença, que se sentem sufocadas, que são mais solitárias, né? Quando nós falamos dessa situação de vinculação, de como as pessoas se vinculam com as outras, né, se relacionam com as outras, buscam ou se afastam, nós estamos falando de padrões de apego, né? Então, quando falamos de apego, né, esse vídeo é sobre teoria do apego e os padrões de apego, nós estamos falando da situação de vinculação com outras pessoas, né? E essa situação é importante porque nossas relações mais íntimas ao longo da vida vão ser de profunda vinculação, podem ser de uma relação de vinculação e de afastamento, né? Tudo isso de acordo com o que foi nossa formação de nossa personalidade, desde a infância, desde as primeiras experiências de juventude, e tudo isso vai formando um padrão, né? Então, ponto de partida desse vídeo, todos nós possuímos um padrão de apego. Esses padrões que nós possuímos fazem com que nós tenhamos necessidade ou de maior proximidade ou de maior distância com aquelas pessoas que são nossas figuras de referência, seja num relacionamento íntimo, seja amizade, sejam familiares. Todos nós possuímos também, a partir desses padrões, maneira de se regular emocionalmente, maneira de se comportar socialmente. Algumas pessoas ficam desreguladas com a distância, outras ficam reguladas emocionalmente com a distância. E tudo isso significa que aquelas relações iniciais que foram nosso apego inicial na infância podem ter impacto no longo prazo. Elas podem sim ser mudadas por relações na adolescência, por novas amizades, por outros relacionamentos, sim. Mas elas impactam de alguma forma em como nos sentimos, né? Então a teoria do apego pode ser vista como uma teoria da vinculação, uma teoria dos afetos até de alguma forma, porque tem a ver com como nos aproximamos e como nos sentimos nessa aproximação e nesse distanciamento das outras pessoas, né? Essa teoria do apego foi desenvolvida por John Bowlby, pesquisando crianças, e por Mary Ainsworth, pesquisando adultos. Ela buscava entender alguns aspectos gerais sobre como funciona o apego humano, que humanos são sociais, mas eles são, na evolução deles, o ser social foi importante, porque nossas crianças demoram para se tornar independentes, elas têm que crescer, então a vinculação, o apego é um aspecto importante para a sobrevivência, isso acontece nos mamíferos superiores sobretudo, né? Mas se de um lado o apego teve uma função evolutiva e tem uma função social do desenvolvimento infantil, ele condiciona de alguma forma como nos comportamos com a proximidade com as outras pessoas, como regulam nossas emoções, e significa que as emoções e esses comportamentos são modelados pela vinculação e são adaptáveis ao contexto. Mas uma vez que nos desenvolvemos em certos contextos, nós desenvolvemos um padrão. Esse padrão pode ser readaptável ao longo do tempo? Pode ser readaptável. Vai ser sempre assim? Não, com dificuldades. O que se desenvolveu cedo na infância vai com muita lentidão modificar na vida adulta. Então a gente tende a manter mais do que modificar nosso padrão de apego inicial. E o que seria esse padrão de apego? Significa como nos relacionamos com as outras pessoas. Existe então uma tese fundamental aqui, né, ao pensar nossos padrões de apego. E o objetivo desse vídeo é justamente esse, pensar nossos padrões. A forma como nos apegamos na infância condiciona nossas relações posteriores, na adolescência e depois na vida adulta, né? Nossas reações emocionais, quando nos aproximamos intimamente de alguém, nos abrimos para outras pessoas, são condicionadas, portanto, pelo tipo de vinculação e proximidade que tivemos com os nossos pais, com nossos cuidadores, com nossos familiares, com as pessoas próximas na infância, né? Então, o importante aqui, eu falei num vídeo anterior sobre traumas, attachment trauma, que é um termo em inglês que é trauma de apego. Eu falei sobre como nós precisamos, às vezes, mudar nossos padrões de apego para superar nossos traumas, principalmente se tivermos uma infância traumática, né? Pessoas que tiveram muito controle ou muita invalidação desenvolvem padrões de apego mais
difíceis, talvez mais carência ou talvez mais dificuldade de confiar nos outros, né? Todas essas sensações, carência ou dificuldade de confiar, tem a ver com esse padrão de apego. Então, para superar um trauma, muitas vezes temos que mudá-lo ao longo da vida, o que não é algo simples. Primeiro, nós temos que entender qual é nosso padrão, e o vídeo serve para isso. Bom, então a forma como nos apegamos a nossos pais na infância condiciona a vida adulta. Os pesquisadores que fizeram pesquisa sobre desenvolveram a teoria do apego, que pesquisaram apego em crianças e depois em adultos, criaram alguns tipos, de acordo com a fonte que você for procurar, vai ter mais ou menos tipos de apegos listados. Alguns vão discordar que alguns sejam importantes ou outros não, ou sejam tão comuns, mas em geral podemos pensar nos seguintes tipos de relação entre cuidador e resultado como um apego, uma forma de apego. Por exemplo, para vocês entenderem como um lar, uma família, um cuidador, uma figura de referência pode modelar as formas que as pessoas se apegam. Um cuidador, alguém cresceu numa família com um pai ou mãe, ou um cuidador muito presente e consistente. Ele vê que você está triste, ele pergunta, por que você está triste? Que vai satisfazer suas necessidades, mas não vai te mimar, não vai te controlar em excesso. Então ele te dá espaço para você brincar e te dá espaço e está presente quando você se machuca, por exemplo. Esse cuidador vai desenvolver uma pessoa com apego seguro. Uma criança mais segura. Essa criança mais segura não vai ficar chorando à toa, mas ela vai chorar quando ela precisa de ajuda e ela vai ser mais independente, só que ao mesmo tempo ela não vai ser ciumenta, ela sabe que pode contar com as pessoas, não vai ter tantos ciúmes dos amigos, né? Ela vai ter mais segurança para a socialização, vai ser menos insegura em falar, por exemplo, né? Por outro lado, um parente, um pai, um cuidador, super protetor, controlador, que fica em cima da criança, que quer mandar em tudo que a criança faz, ou ficar de olho em tudo que ela faz, não deixa ela desenvolver autonomia, por exemplo, brincando sozinha, pode criar uma criança com um apego inseguro. O que seria esse apego inseguro? A criança não sabe fazer as coisas sem os pais, vai ter medo de arriscar, quando ela for se desenvolvendo junto com as outras crianças, ela vai ter medo de se arriscar, ela vai ter medo de tentar coisas novas, vai ser meio carente, quando o amigo se afasta vai chorar, né? Terceiro tipo, né? Um cuidador inconsistência, que alterna entre ser presente, distante, quando precisa, mas às vezes é controlador demais, mas às vezes é completamente distante, que fica alternando entre a forma de tratar a criança, pode gerar um apego ambivalente. Ambivalente quer dizer que um apego vai oscilar entre o desejo de se ser próximo ao outro e o desejo de ser sozinho. Então essa criança vai tentar socializar, mas vai se sentir mal socializando e vai se isolar. Então ela vai ser uma criança que tem vontade de socializar, mas se sente incomodada e insegura fazendo isso. Então ela não vai se resignar, mas ela vai estar insegura, mas ela vai tentar e não saber se sentir bem e oscilar entre se sentir bem e mal socializando, né? Pais completamente distantes, aí tem um quarto tipo, pais completamente distantes, não responsivos. Por exemplo, a criança chorou, deixa a criança chorar. Vão desenvolver filhos com apego evitativo. Evitativo a criança vai evitar se vincular a um amigo. Vai ser distante, vai ser mais solitária, vai ser alguém que vai ser emocionalmente distante. Digamos, eu não vou me apegar muito para não me magoar, porque essa pessoa vai me deixar chorando, né? Então, a criança se torna evitativa. E o quinto tipo, que é o mais questionável na teoria, que é o apego desorganizado, ele é fundado a partir de familiares agressivos, instáveis, que agem com violência. Em outros casos, como por exemplo controladores, todos os outros casos pode ter algum elemento de violência, mas quando é constante ou quando a criança é muito assustada por seu cuidador, que é muito agressivo, a criança pode ter um apego desorganizado e oscilar entre todos os tipos: o seguro, o inseguro, o ambivalente e evitativo, mas sobretudo inseguro, ambivalente e evitativo. Ficar
oscilando entre eles, mas ter também uma característica própria que é fugir das relações sociais, se isolar ou ser agressiva nas relações, lutar, brigar. É uma criança brigona, por exemplo, na escola. Estou falando de crianças, mas a teoria do apego foi desenvolvida para pensar como isso que os pais fazem com as crianças e como eles cuidam tem consequências na vida adulta. Então vamos lá. Se você foi criado com apego seguro, com um pai responsivo que está presente quando precisa, mas te dá seu espaço, você consegue se apegar na vida adulta sem tanto drama. Você não sofre gostando de alguém. Você vai ter sua dependência da pessoa, porque você vai, de alguma forma, estar emocionalmente envolvido com alguém, mas você vai ter autonomia, então você respeita a autonomia dos seus amigos e você quer que sua autonomia seja respeitada. Você consegue se regular emocionalmente melhor com a distância, digamos, pessoas com apego seguro ficam melhor, bem sozinhas e ficam bem na vida social. Né? Porque, por exemplo, a gente tem pessoas que socializam e ficam cansadas, desgastadas. Temos pessoas que ficam só bem quando estão sozinhas. Né? Tem pessoas já que precisam estar socializando e precisam estar recebendo validação de outras pessoas para estar bem e sozinhas se sentem mal consigo próprias. Isso não é o apego seguro. O apego seguro você lida bem com a socialização, lida bem com a distância, com a solidão. Você, em geral, pessoas com apego seguro têm uma autoestima boa. Elas sabem, olha, eu sou uma pessoa que tem boas características, mas se alguém não gostar de mim, é porque essa pessoa tem a opinião dela. Então, ela não gosta de algumas características minhas e isso não abala a autoestima dessa pessoa. Esse é o tipo mais raro. Isso quer dizer que a maioria das pessoas não cresceu num ambiente super, digamos, de uma familiar ideal. Né, que é você não ser mimador, mas ser um bom cuidador. Esse seria um ambiente ideal. A maioria não cresceu, então, nesses ambientes. Mas quem cresceu no ambiente ideal consegue esse equilíbrio entre estar próximo e estar distante, e sem sofrer em nenhuma das situações. Eu diria que como objetivo terapêutico, alguém que é traumatizado em suas vinculações de infância, o objetivo seria se tornar seguro. Isso é possível ao longo do tempo. O apego inseguro. Quando falamos de apego inseguro, a criança que cresceu com um pai controlador, superprotetor ou punitivo, que não lhe dava espaço para autonomia, vai se tornar um adulto dependente, pode se tornar um adulto ciumento, vai ser uma pessoa que vai ter uma sensação muito estranha de vazio quando sozinho, então vai ser uma pessoa que vai tender a entrar em relacionamentos só para não se sentir sozinho, vai ser uma pessoa que vai ser mais carente de atenção. Então, essa pessoa já tem um problema. Ela, por exemplo, se ela se relacionar com uma pessoa muito autônoma, o relacionamento não vai dar certo, porque ela vai se tornar uma pessoa chata, cobrando atenção, e o outro cada vez mais distante. Né? E o outro se sentindo sufocado ao ser cobrado. Então, entende como o apego, os padrões de apego são encaixes? Duas pessoas inseguras vão gerar uma relação super de dependência. Mas duas pessoas, por exemplo, eu vou falar depois do evitativo. Evitativas vão ser pessoas completamente autônomas, talvez funcione. Ou talvez a relação acabe porque elas são distantes demais umas com as outras. Né? O ideal seria o seu apego seguro. Só que, como eu falei, é o mais raro. Nós não crescemos em famílias perfeitas. Mas você pode se tornar mais seguro com terapia, por exemplo. Pensando seus padrões, tentando mudá-los. Né? Então, o apego inseguro já é alguém mais dependente, mais ciumento, ou mais que se sente vazio quando não está com alguém, quando não está socializando, que odeia a solidão, que se sente carente de atenção. O apego ambivalente. O apego ambivalente digamos, a pessoa que, por seus pais serem inconsistentes e te darem afeto, mas depois serem muito controladores, te dar um pouco de liberdade e depois não dar liberdade nenhuma, essa pessoa vai ter uma certa ansiedade social, e vai ter dificuldade com a intimidade. Por exemplo, vai querer muito ter amigos. Só que quando tem amigos, não consegue sustentar a amizade, não consegue ser consistente em estar presente para os amigos. Ou quer muito ter um relacionamento. Só que quando está no relacionamento, se sente sufocado. Ou se sente que não é aquilo exatamente que queria. Então essa pessoa vai ter uma ansiedade
contato com as pessoas, apego ambivalente, mas ao mesmo tempo vai ter um medo de perder os amigos, mas aí vai se afastar, vai se sentir um pouco sobrecarregado em relações. Então, apego ambivalente acaba tendo um comportamento que no inglês se fala push-pull, de trazer e empurrar, né? Que você querer e não querer. Você quer amigos, só que você não sabe como mantê-los. Você quer um relacionamento, mas você não tem as habilidades para conseguir se sentir bem nesse relacionamento no longo prazo. Então, esse é um modelo ambivalente, um apego ambivalente. O quarto tipo, na vida adulta, seria o apego evitativo, que é você cresceu então com um familiar distante, não responsivo, que te ignorava, e você se torna uma pessoa que tem uma espécie de ideologia de eu me sinto melhor sozinho. E de fato esses tipos de pessoas evitativas, elas vão preferir relacionamentos mais distantes, amigos que vocês se falam, sei lá, mandam uma mensagem daqui 2 meses e continuam sendo amigos, relacionamentos em que vocês não se veem sempre, e que quando você tem que estar num relacionamento muito próximo de se ver sempre, vão se sentir irritados, vão se sentir mais mal-humorados, mais cansados. Então são pessoas emocionalmente distantes e que funcionam em relacionamento se o outro lhe der o espaço, digamos. Você tem seu quarto num casamento, seu quarto de trabalho, seu espaço de trabalho, e a gente não tem que ficar junto o tempo todo. Você sai com seus amigos, eu saio com o meu. Seria esse o relacionamento que funciona para uma pessoa evitativa, né? E por último, na vida adulta, e seria o mais grave, quando persiste na vida adulta um apego desorganizado, a gente vai ter uma pessoa contraditória, instável, impulsiva, agressiva, possivelmente uma pessoa violenta e pode ter transtornos de diversos tipos, principalmente a psicopatia. Eu diria por isso que o apego desorganizado é o mais raro, né? Ele não é o mais frequente, porque a gente está falando, quando a gente fala dos tipos de apego, a gente está falando da frequência que o cuidador é de alguma forma. Você não tem normalmente pais sempre violentos, mas quando tem, os efeitos são irreparáveis, né? Você pode ter uma criança que se torna na vida adulta um criminoso, por exemplo, uma pessoa muito violenta, uma pessoa que totalmente desajustada socialmente, e não no sentido, então você está falando mal de quem não é tão encaixado socialmente, não, mas a pessoa desajustada no sentido de ser predatória para os outros, né? Então egoísta, muito egoísta, porque ela tem que sobreviver e o mundo é guerra na cabeça dela, né? O sentimento é que todos estão contra, né, nesse apego. Então ele é mais raro, mas eles geram patologias muito graves. Então tem uma coisa importante, todos eles estão em relações com patologias, né? Um padrão pode indicar tendências a patologias específicas. O desorganizado, as piores possíveis, né? As mais graves, você pode gerar uma pessoa esquizofrênica com apego desorganizado, ou se ela não tiver delírios se ela não tiver psicose, né? Ela vai acabar sendo uma pessoa que pode tender a psicopatia ou transtornos de personalidade mais graves, né? Então, esquizofrenia é uma possibilidade, transtornos de personalidades mais graves. Mas as outras também. Uma pessoa insegura, com apego inseguro, vai ser mais ansiosa. Uma pessoa com apego seguro vai ter menos ansiedade, vai ter menos depressão, é um fator protetor. Você ter uma criação estável, então, com um pai equilibrado, um pai muito controlador pode gerar um filho super ansioso. Um pai evitativo pode gerar um filho depressivo, né? Um pai, uma mãe evitativa que deixa a criança chorando, pode gerar na criança a sensação e o pensamento de que está sozinha no mundo e que ninguém gosta dela e por isso se isola, pode gerar um filho depressivo. Então esses padrões têm impactos no rumo que as pessoas vão se desenvolver e impossibilidade de desenvolver certas patologias ao longo da vida, né? Esses padrões também afetam outras relações, não só íntimas, mas relações de amizade e de trabalho, né? Algumas pessoas esses padrões de apego podem indicar que você trabalha melhor sozinho, que você trabalha melhor em grupo, né? Eu, por exemplo, eu tendo a um padrão muito mais ambivalente, eu já notei isso em mim, então eu gosto de estar trabalhando, eu consigo trabalhar em grupo, só que eu não gosto de liderar o grupo, né? Nessa prática, por exemplo, de trabalho, eu não gosto de liderar, não gosto de mandar, mas eu gosto de estar em grupo, só que eu também não gosto de ser muito pressionado. Aí eu me afasto, né? Porque eu gosto de manter minha individualidade. Né? Um padrão seguro, a pessoa consegue fazer as duas coisas
de uma maneira tranquila, né? Ao longo do tempo, as pessoas, quando elas são terapeutizadas, elas vão chegando mais próximo do padrão seguro. Ao longo da história da minha vida, eu digo que eu tive, inclusive, oscilações de inseguro para ambivalente, agora tentando entrar no caminho para um padrão seguro, que é uma luta para quem não teve uma família que, digamos, fez uma criação planejada dos filhos. A maioria de nós tem que ter como objetivo isso. E ter como objetivo isso significa, então, é possível mudar? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer nessa altura do vídeo. Um padrão de apego não é um destino. Ele pode mudar com o tempo. Primeiro, experiências de adolescência. Podem mudar a experiência familiar. Digamos, você foi criado por um pai super controlador, você é inseguro, mas na adolescência você achou uma rede de amigos que te passou segurança. Então, isso pode mudar para você e você vir a sair do inseguro para o seguro, por causa dos seus amigos. Então, relações na adolescência de aceitação e rejeição podem te colocar no caminho de um apego seguro ou te deixar mais inseguro, mais distante. Se for muito rejeitado, você se tornar mais distante. Se você é aceito por uns e rejeitado por outros, mais no caminho do ambivalente, né? Círculos sociais, então, que te dão apoio ou não te dão apoio, vão mudar ou manter seus padrões de apego. Figuras novas de apego, se você tiver algum outro parente que se aproximou de você na adolescência e começou a funcionar como uma segunda família, pode te mudar, né? Terapias ajudam a mudar. Você entendendo, igual você está fazendo aqui para entender, ajuda a mudar porque você sabe onde que surgiu. Experiências traumáticas de ruptura podem mudar de um tipo para o outro. Inclusive tem pessoas que após um trauma, em um período muito ruim, elas se tornam mais seguras, né? Ou pessoas que após um trauma, que eram seguras, após um trauma se tornam inseguras. Podem mudar experiências traumáticas, seja no caminho de um apego inseguro, ambivalente ou evitativo, ou no caminho de um apego seguro. Vínculos saudáveis ao longo da vida, uma boa amizade, um bom casamento, um bom relacionamento com as pessoas próximas a você, todos esses vínculos saudáveis podem melhorar seu padrão de apego no caminho da segurança. Então você pode ser uma pessoa evitativa, ambivalente ou insegura, mas com boas relações você pode dar um passo na direção de um apego seguro. Então é um conjunto de fatores. As outras experiências de vida vão te mudar, os outros círculos sociais, seus amigos, fazer terapia e entender esses padrões, como eles surgiram e o que te faz bem nesses padrões. Você tem que ter vontade de transformá-los também, né? Por fim, então eu tentei apresentar uma síntese para falar disso, porque vocês vão certamente conseguir fazer relações, né? Relaciona, então. Como era minha mãe, como era meu pai, como eram meus cuidadores no ambiente de infância, e como isso afeta hoje meus comportamentos, meus pensamentos e minhas emoções em relação às pessoas que são íntimas. Esse é o objetivo do vídeo, é entender os padrões de apego, aprender a relacionar os padrões de apego na infância com o que você faz hoje, com o que você sente hoje, com como você lida com as outras pessoas hoje, né? Então esse foi o objetivo, espero ter cumprido esse objetivo.